E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente está aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira, tá? E nessa aula de história a gente vai começar o caderno 2 do segundo bimestre. Né? E o primeiro bloco que a gente vai estudar vai ser a Primeira República do Brasil. Lembra que a gente já estudou até o momento que no final do século XIX o Brasil estava bastante conturbado, né? Tava acontecendo várias coisas em um espaço curto de tempo. No ano de 1888 vai acontecer a abolição da escravidão. E no ano de 1889 vai acontecer a proclamação da República. Olha só, como vimos, certos grupos sociais estavam descontentes com o governo de Dom Pedro II e com a monarquia. Então a gente viu que vários grupos sociais, né, daquela sociedade do século XIX, eles estavam descontentes com o governo do Dom Pedro II, né, com a monarquia. Esses setores eram os militares, os cafeicultores do Oeste Paulista, os cafeicultores do Vale do Paraíba, as camadas médias urbanas e os trabalhadores urbanos, né? Todas essas pessoas, todos esses diversos setores estavam insatisfeitos com o governo da monarquia. Por isso, né, defendiam que o sistema de governo republicano seria o melhor para o país. Então, esses setores que estavam insatisfeitos com o governo monárquico, eles defendiam que o sistema de governo republicano seria o sistema ideal, tá, para o país. Nas próximas aulas, você aprenderá como foi o processo de proclamação da República e quais foram as primeiras ações do governo. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como que foi, né, o processo de proclamação da República e quais vão ser as primeiras coisas que esse governo republicano vai fazer. Antes disso, é importante a gente saber o que significa república, tá? A palavra república vem do latim res pública e significa coisa pública. Ou seja, um governo republicano deve representar os interesses públicos, os interesses do povo, tá? Então a palavra república ela vem do latim e significa coisa pública. Quando um determinado país ele tem um governo republicano, os governantes eles devem representar os interesses do povo, tá bom? Olha só essa imagem também que tem na abertura, né, do bloco 5, que interessante. É uma mulher, né, que é a figura principal dessa imagem, e essa mulher, né, que está colocada como figura principal na imagem, ela está representando a República. Aqui atrás dela a gente pode ver que tem um homem montado num cavalo, a roupa que ele está vestindo, né, é uma farda, e esse homem está representando os militares, tá? Além do mais, além dessa mulher estar representando a República, atrás dela vai estar a bandeira do Brasil, tá? Que vocês vão ver no decorrer das aulas que a bandeira do Brasil ela vai sofrer alterações. E por fim, tem um homem ajoelhado, né, aos pés da República, né, aos pés da mulher, que ele está com uma coroa na mão que está simbolizando a monarquia, tá? Na nossa aula ao vivo a gente vai analisar essa imagem de uma maneira mais aprofundada com a participação de todo mundo, beleza? Bom, mas olha só que interessante. Essa imagem, publicada na revista Ilustrada, em 16 de novembro de 1889, em homenagem à proclamação da República. Na parte de baixo da imagem, lê-se: Glória à Pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 1889. Então essa imagem dela foi publicada um dia após a proclamação da República, e ela é como se fosse, ela é uma homenagem, né, a esse processo político que acontece no Brasil. Bom, trocar ideias. Como você imagina que ocorreu a proclamação da República no Brasil? De forma pacífica ou por meio de uma guerra? Muitos brasileiros tinham a expectativa de que com a proclamação da República, seus direitos seriam atendidos. Será que isso se confirmou? Vamos pensar sobre essa número 1 e a número 2 e na nossa aula ao vivo também a gente discute, beleza? Bom, a proclamação da República. No Brasil, o movimento que levou à proclamação da República contou com a participação direta de apenas alguns grupos sociais, muitos deles ligados aos interesses particulares da elite. Então, o movimento que vai levar, né, até o ato da proclamação da República,
ele vai contar com a participação direta, né, com quem de fato participa desse movimento, vai ser uma pequena parte da população. E essa pequena parte, né, da população, eles estão ligados aos interesses da elite. A grande maioria da população naquele período, mesmo aqueles que participaram dos diferentes grupos que defendiam o fim da monarquia, ficou afastada do processo. Então, quando acontece a proclamação da República, né, lembra, havia vários setores na sociedade daquele período que eles defendiam, que eles queriam que a monarquia acabasse e começasse a República. No entanto, no ato da proclamação, quem vai participar de fato da proclamação vai ser apenas um pequeno grupo de pessoas que estavam ligados à elite, né, que era um grupo privilegiado, né, de forma a elite era um grupo privilegiado política, econômica e intelectualmente, composto por aqueles que possuem algum tipo de poder. Então esse pessoal, esse pequeno grupo, né, que vai participar de fato da proclamação da República, eles estavam ligados à elite, tá bom? Nem todos os brasileiros queriam o fim da monarquia. Havia aqueles que gostavam da família real e simpatizavam com o imperador Dom Pedro II e com a princesa Isabel, por exemplo. Nesse grupo estavam os que aprovavam o papel da princesa na abolição da escravatura, considerando-a a redentora dos escravos. Então, nem todos os brasileiros eles queriam o fim da monarquia, tá? Havia pessoas, uma parte da sociedade brasileira que queria o fim, e havia outros grupos, né, da sociedade brasileira que eles simpatizavam com a família real, com o governo monárquico. Vários grupos participaram do movimento republicano, né? Então lembra, os militares, os cafeicultores, as camadas médias urbanas, os trabalhadores urbanos. Mas foram os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que no dia 15 de novembro de 1889 ocuparam o quartel-general do Rio de Janeiro e proclamaram a República. Tá? Então vários grupos eles participaram, né, do movimento republicano. Né? Vários grupos defendiam, né, que o novo sistema político do Brasil deveria ser a República. Porém, né, os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que vão proclamar a República no dia 15 de novembro de 1889, ocupando o quartel-general do Rio de Janeiro, certo? Nessa data, e eles vão proclamar a República. Olha só, no caderno 1, você conheceu algum dos grupos que faziam oposição à monarquia e defendiam ideias republicanas no Brasil. Os militares, os cafeicultores do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba, as camadas médias urbanas e parte dos trabalhadores urbanos. Né? Então, o que eu falei para vocês, havia alguns grupos de brasileiros naquele período que, né, eram a favor do movimento republicano, que defendiam esse novo sistema político no Brasil. Mas quem vai participar de fato do ato da proclamação da República vai ser os militares, e eles vão ser liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ok? Foram também os militares que entregaram uma carta ao imperador Dom Pedro II avisando de que ele deveria deixar o país. Então, quando os militares, né, quando eles vão proclamar a República, os militares eles entregam uma carta ao Dom Pedro II falando que ele vai ter que deixar o país. Tá? Que agora ele não é mais o imperador e que o sistema político do Brasil agora não é mais a monarquia, agora é uma república. Então, olha só esse quadro. Entrega da carta de exílio a Dom Pedro II de Albert Chapman, pintado em 1892. Bom, após, né, vocês lerem esse texto e assistirem a explicação do tio Lucas, a gente vai lá para observar a imagem. A obra A Proclamação da República de Benedito Calixto foi produzida em 1893. Ela é uma das diversas representações existentes sobre o tema. Então, esse quadro, certo? Se chama Proclamação da República, pintado, né, pelo artista Benedito Calixto no ano de 1893, ele vai ser uma dos inúmeros quadros, tá, que representam o processo, né, o ato da proclamação da República. Após vocês observarem essa imagem, vocês vão responder as seguintes questões. A primeira:
Quantos anos se passaram entre a proclamação da República e a produção da obra de Benedito Calixto? Então, peguem, né, a data que essa obra vai ser produzida e olhem, né, quando ocorreu a proclamação da República. Aí, quantos anos se passaram desde que aconteceu a proclamação da República até, né, essa imagem ter sido produzida? Na 2, a pintura pode ser interpretada como um documento histórico? Se sim, que tipo de documento ela é? Então, essa pintura, a pintura de Benedito Calixto, ela pode ser considerada um documento histórico? Se sim, qual é o tipo de documento? 3. Observe atentamente a pintura e responda. Na letra A diz o seguinte: as pessoas representadas por Benedito Calixto são civis ou militares? Aponte elementos na pintura que justifiquem a sua resposta. Então, as pessoas que estão sendo representadas aqui nessa imagem, nessa pintura, elas são pessoas, membros da sociedade civis ou militares? Tá? E vocês vão justificar o porquê, se são membros da sociedade civil ou se são militares. Já na B, né, na número 3, letra B, o que isso revela sobre a participação popular no ato da proclamação da República? Então, a resposta que vocês derem na A vai ser um complemento para B, tá? Então, façam isso com bastante atenção. 4. Faça o que se pede. Descreva a cena retratada por Benedito Calixto. Então, vocês vão descrever essa cena que está sendo retratada, tá bom? Na letra B da 4 diz o seguinte: essa cena parece representar uma situação rotineira ou um acontecimento especial. Aponte elementos na pintura que justifiquem a sua resposta. Então, essa cena retratada por Benedito Calixto, ela é uma coisa que acontece no dia a dia, né? Ou é um acontecimento especial, certo? E aponte na pintura, né, os elementos que justifiquem a sua resposta. E na 5, se você tivesse como fonte de informação sobre a proclamação da República apenas essa obra de Benedito Calixto, como descreveria esse episódio? Então, se o único documento, se a única fonte histórica que vocês tivessem sobre a proclamação da República fosse essa obra, né, fosse a obra do Benedito Calixto, o que você concluiria sobre esse acontecimento, sobre a proclamação da República? Interessante essa pergunta, hein? E agora, né, por fim, vocês vão fazer o em casa, tá? Cadê o em casa? Vocês farão o em casa. Leia o trecho do jornal Gazeta da Tarde, publicado em 15 de novembro de 1889, e observe as duas bandeiras. Em seguida, faça o que se pede. Então, vocês vão ler esse textinho, tá, que foi publicado pelo jornal Gazeta da Tarde no dia 15 de novembro de 1889. E vão observar a bandeira 1 e a bandeira 2. Depois, vocês vão responder as seguintes perguntas: há quantos anos foi redigida essa notícia? De acordo com o texto, o que se esperava desse novo regime de governo? Observe a bandeira 1 e a bandeira 2 e anote em seu caderno qual delas é a do Império e qual é da República. Na D, compare as bandeiras e anote o que elas têm de semelhante e de diferente. E E, porque o Dia da Bandeira é comemorado em 19 de novembro, certo? Então, vocês vão fazer apenas o número 1 do em casa, ok? Pessoal, então essa vai ser a nossa aula de história dessa sexta-feira, né? Hashtag sextou. E depois, a gente vai ter a nossa aula ao vivo mais tarde. Eu espero contar com a participação de todos, onde vocês vão poder tirar dúvidas. A gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. Certo, pessoal? Bons estudos, eu vejo vocês mais tarde, então. Tchau, tchau!